Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: nesses dias, Deus levantará a sua família como um memorial vivo do poder de Deus. Você pode dizer amém por isso? Pode sentar. Obrigado, irmãos. Esse é o tema da minha palavra: família, um memorial vivo do poder de Deus. Eu tenho andado muito preocupado com essa nova geração que está surgindo. E eu queria que os irmãos entendessem com muita maturidade algumas coisas que eu vou dizer aqui, porque eu não quero aqui desmerecer nada do que tem sido feito, até porque eu faço parte de algumas coisas que têm acontecido em nossas igrejas. Mas eu acredito que nós, como igreja, precisamos resgatar alguns princípios e valores. E eu queria falar um pouco sobre isso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Quantos aqui nos visitam pela primeira vez? Levante a sua mão aí, bem alto. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. É bom tê-los aqui conosco. Amém? Deuteronômio 6, verso 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sobre juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Diga, tu não edificaste. E casas cheias de tudo que é bom. Diga, tudo que é bom. Casas que não encheste. Diga, casas que não encheste. E poços abertos que não abriste. Vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti. Pai, nós te convidamos a ministrar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Por isso eu dou licença ao teu Espírito Santo e não permita que eu fale nada daquilo que é meu, mas que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Que eu seja simplesmente boca de Deus neste lugar, Pai. Com muito temor, nós te invocamos a presidir esta palavra e a assumir o governo das nossas vidas. E nós selamos este lugar agora com o sangue de Jesus. Tomamos a autoridade do mundo espiritual e declaramos que este lugar agora é selado pelo teu sangue e não há nada que venha roubar a tua palavra, nem distorcer aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas que haja aqui no nosso meio um ambiente, ó Deus, santo, preparado, para que do teu trono o Senhor possa ministrar ao teu povo e à tua igreja em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui nesse texto, irmãos, o Senhor dando algumas orientações para uma geração que não conheceu o Senhor tão diretamente como a geração que fez parte da conquista da terra. E eu queria fazer um paralelo então com essa geração que está chegando, né? Essa geração que no mundo aí fora é chamado de geração Y, geração Z, essa geração nova desses adolescentes, desses jovens que estão na igreja, porque é uma geração que, se nós não tomarmos cuidado, pode ser uma geração como essa. Uma geração que não conhece o preço da conquista.
uma geração que não sabe o valor da guerra. E eu queria falar um pouco, de uma forma muito transparente com os irmãos nessa noite, sobre isso. Eu pedi para você repetir algumas expressões tipo: cidades que não edificaste. Deus estava dando para essa próxima geração uma cidade que não foram eles que edificaram. Deus estava dando para essa geração casas cheias de tudo que é bom. Diga: tudo que é bom. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você está no melhor lugar da sua vida. Irmãos, não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. E essa geração também recebeu casas com tudo aquilo que era bom. Diga: poços abertos, que eles não abriram. Quem aqui é das antigas, não é o meu caso, mas é daquele tempo que você tirava a água da cisterna. É fácil tirar a água de cisterna, é? Dá calo ou não dá calo na mão? Dá bolha de sangue, irmãos. Eu lembro que na casa dos meus pais tinha uma cisterna bem no meio de uma área. E é claro que quando a gente foi crescendo, meu pai colocou aquela bomba que jogava água direto para a caixa, né? Mas quando ela dava problema, meu pai colocava, eu não sei nem o nome daquilo, irmãos. Eu sei que era uns trem assim de um lado e do outro, e uma viga no meio, e que você descia. Como é que é o nome? Maçarico? Hã? Sari. Cultura aqui agora, né, irmãos? E meu pai descia num balde para chegar no final da cisterna lá e limpar ela, porque a bomba às vezes soltava do que prendia ela e ela atolava lá. Vocês que viveram nessa época talvez vão concordar comigo quanto que era mais difícil as coisas naquela época. E essa geração que vem agora é uma geração que não sabe nem do que se trata furar uma cisterna. É uma geração que não sabe talvez o valor que é beber um copo de água, porque eles não viveram esse processo. E a minha preocupação é porque nós, você que é pai, você que é mãe, precisa ser essa ponte para essa próxima geração, para que ela não perca uma visão de um Deus que é poderoso nos ensinamentos que nós precisamos passar para eles. Aqui fala também de vinhais e olivais que não plantaste. E eu vou me reportar a palavra da irmã que tirou a oferta. A gente costuma dizer lá na Fama que essa geração Y e Z é a geração do miojo. É a geração do instantâneo. Tudo é rápido. Ela quer fazer uma comida em 3 minutos. E nós queremos reproduzir o crescimento em Deus também de uma forma muito rápida, muito instantânea, e nós não queremos ver o processo de edificação que Deus tem para nós. E eu me lembro muito bem quando nós entramos na Visão Celular, e nós tínhamos um prazo de formar líderes em 9 meses, lembra disso? Escola de líderes deveria durar 9 meses. Lá na Fama nós fizemos a loucura de fazer uma escola de líderes em 3 meses. E pagamos um preço alto hoje por essa aceleração. Porque nós queremos também formar líderes imediatos. E eu não conheço muito a realidade de vocês, conheço mais os bispos. Mas eu sou fruto de uma igreja que pagava preço em montes, em vigílias, de uma forma muito intensa. E que hoje eu concordo que a geração que está vindo é uma geração que está vindo também com uma sociedade mais violenta, que talvez nós precisamos repensar isso. Hoje é difícil até para você ficar em paz na sua casa e deixar o seu filho sair na rua. Mas eu me lembro, não sei se o bispo vai se lembrar disso, o apóstolo na sua visão, no seu sonho visionário que ele tem até hoje, ele comprou o Morro do Além lá perto da Fama.
Eu me lembro que na época, irmãos, eu rapei tudo que eu tinha, eu era solteiro, e eu dei uma das maiores ofertas da minha vida para comprar um morro. E durante mais de um mês, 5 horas da manhã, a gente fazia uma peregrinação pelo morro para a gente orar pela cidade, porque de lá dá para ver toda Goiânia. Hoje a gente deixaria os nossos filhos ir para um evento como esse? Talvez não. Eu queria trabalhar então um pouco com os irmãos sobre isso, porque nós temos uma igreja hoje sendo formada, que vai usufruir com certeza dessas conquistas que nós recebemos da parte de Deus, mas talvez eles não vão receber conhecendo o verdadeiro valor dessas conquistas. Uma geração que foi crescendo e que talvez não conhece o preço que esses pastores aqui pagaram para vocês terem uma casa lotada como essa. E eu me sinto muito bem aqui, porque eu vim fazer viagem missionária aqui. Sabia disso? Eu era líder da equipe de crianças e a gente fazia viagem missionária aqui quando era só assim. E eu me lembro que uma vez numa viagem missionária eu fui falar sobre sexologia com os meninos de 12, 13 anos. E um menino me fez uma pergunta e eu fiquei todo embaraçado na hora de responder para ele. E eu levei ele para o fundo da igreja. O pastor Israel na época estava ampliando a igreja. E eu levei ele para o fundo para não causar um certo alvoroço no meio dos outros meninos. E eu fiquei quase 2 horas conversando com ele. Eu fiz isso, irmãos. Talvez você não conhece essa parte da história da nossa igreja, mas você sabia que na nossa igreja tinha equipes missionárias que todo final de semana viajava para os campos missionários que nós tínhamos espalhado pelo Brasil afora? Sabia disso? Nós trabalhávamos a semana toda, sexta-feira à noite já levávamos a nossa mala para o emprego. E do emprego a gente pegava uma Kombi, irmãos, que eu dirigi uma Kombi uma vez para Aguari, que só Jesus para me ajudar a conseguir dirigir essa Kombi. Era uma Kombi que para você virar a rua, você tinha que começar a tocar o volante assim, quase 1 minuto antes para ela conseguir desterçar toda. Pregava sexta, sábado e domingo pregava à noite e vinha embora voltando de madrugada porque tínhamos que trabalhar na segunda-feira. Os jovens de hoje fazem isso? Você deixaria seu filho fazer isso? Por que você pagou um preço tão alto e hoje os nossos filhos não podem sofrer o que nós sofremos? Porque sofremos. E hoje nós, pais, somos os maiores culpados dessa geração não querer pagar um preço, porque nós queremos entregar tudo de mão beijada para os nossos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos sofram, quando muitas vezes o sofrimento faz parte do crescimento. Diga, o sofrimento faz parte do crescimento. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Só responda aí na sua cabeça. Que igreja a Vila Pedroso está formando para os próximos 5 e 10 anos? Quem serão os líderes que estarão aqui à frente nos próximos 5 e 10 anos? Eu não estou querendo dizer que os bispos têm que ser substituídos. Eu estou querendo dizer que líderes vão ter que passar por aqui. Quem serão esses líderes? Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunte assim para ela: você quer estar aqui nos próximos 10 anos? Deixa eu fazer uma continha básica aqui, irmãos. Às vezes você acha assim que 10 anos está longe demais e não está. O tempo está passando numa velocidade. Irmãos, há pouco tempo atrás eu tinha 30 anos. Há pouco tempo atrás. Eu tenho 39 anos. Esse ano eu vou dar uma grande festa que eu vou comemorar 40 anos. Diga amém. Amém. Aí você fala assim: não parece, pastor. Achei que o senhor tinha bem menos. Fala. Daqui uns dias, irmãos, você vai estar com 10 anos a mais nas suas costas e você vai olhar para trás e vai fazer a seguinte pergunta: o que eu fiz nesses 10 anos? E eu queria que você entendesse que por causa dessa fragilidade dessa geração,
Deus precisa levantar famílias que sejam memorial vivo do poder de Deus. Diga: memorial vivo do poder de Deus. O que é isso? É nas nossas casas, são nas nossas famílias que o poder de Deus tem que começar a se manifestar. E é nas nossas famílias que os nossos filhos têm que conhecer o poder de Deus. Isso acontece hoje? Na sua grande maioria, não. Para isso, Deus precisa levantar famílias sacerdotais. E eu queria aqui desmistificar algo, porque quando a gente fala de família sacerdotal, você pensa que é a família do pastor. E não é. Família sacerdotal é a família que manifesta o reino de Deus na terra. Diga: família sacerdotal é a família que manifesta o reino de Deus na terra. A sua família é uma família sacerdotal? Sim ou não? De quem que é a responsabilidade de formar uma família sacerdotal? De quem que é a responsabilidade? Da igreja? Num primeiro momento, não. A igreja faz parte desse processo. Mas num primeiro momento, a responsabilidade de formar uma família sacerdotal é da família propriamente dita. Então, eu vou pegar um pouco no pé hoje dos homens. As mulheres digam amém. E eu me sinto muito bem para falar isso com os irmãos, porque eu vou falar de algo que eu pratico. Não vou falar de teoria na minha vida. Vou falar de algo que eu pratico. Eu me acho um bom esposo, me acho um bom pai, e não estou dizendo que eu não tenha que melhorar. E eu vou falar de coisas pequenas, eu não vou falar de coisas estrondosas, não. Porque tem muitos homens que acham que ser um sacerdote dentro da sua casa é ser o super-homem. Você pode ser o super-homem começando a fazer pequenas coisas na sua casa. Mas também tem muita mulher que quer que seu marido seja o suprassumo do marido, mas ela não é a Mulher Maravilha. E na hora de cobrar, ela quer um super-homem dentro de casa, mas pergunta-se para ela: você é a Mulher Maravilha? Os maridos, pergunte para sua esposa: você é a Mulher Maravilha? Porque se você for, eu vou me ser o super-homem para você, né? Eu quero falar, irmãos, de resgate de coisas fundamentais no nosso meio. Coisas que são importantes para que essa geração cresça apaixonada por Deus. Coisas que vão levar essa geração a querer pagar um preço pelo Senhor. Você pode dizer amém por isso? E eu queria aqui falar de duas gerações que está na Bíblia que nos... Eu entendo, irmãos, que esse caso de Deuteronômio e o caso que nós vamos ler agora são situações que Deus permite que nós vejamos os erros dessas gerações, não para nós cometer os mesmos erros, mas para nós fazermos uma história diferente. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Nós vamos ver sobre dois personagens que quase não se falam muito deles, Joiada e Joás. 2 Crônicas 22. Acharam? 2 Crônicas 22, 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Diga, toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, olha o nome da indivídua, mas foi uma mulher, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei,
aos quais matavam e o pôs a ele, e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeuzabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e ele não foi morto. Eu me impressiono com a figura de algumas mulheres, principalmente mulheres, que são capazes de fazer coisas perigosas para que o poder de Deus não perca a sua continuidade ao longo da história. E aqui daria para a gente fazer um grande estudo sobre as parteiras lá no caso de Faraó, que não dá tempo de eu falar sobre isso. Mas essa mulher aqui, irmãos, ela foi uma personagem chave numa ponte entre uma geração e outra. E nós vamos ver que Joiada, ele foi um grande personagem da história. Mas essa mulher aqui, ela percebeu que ela não poderia assistir o encerramento de uma linhagem real sem ela fazer algo. E eu queria chamar a atenção principalmente daqueles que são pais. Você não pode impedir a continuidade do mover de Deus na sua família. Você não pode ser um empecilho para que o mover de Deus se perpetue nessa geração. Mas nós vamos ver que, infelizmente, o sacrifício dessa mulher não trouxe os resultados talvez que ela esperava. Mas antes, vai lá para o capítulo 23, verso 16, só para você entender um pouco a história, porque essa história aqui não é tão conhecida por todos. 23:16. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Olha o personagem que nos aparece aqui, um personagem que foi levantado por Deus para trazer uma quebra em muitas maldições, em muitas influências malignas que havia sobre aquela geração. Deus pode estar levantando você nesses dias para você quebrar maldições que têm sido investidas sobre o povo de Deus. Você pode dizer amém por isso? Diga: eu quero que a minha família se levante como um objeto nas mãos do Senhor para destruir as obras do diabo. Então Joiada, ele foi um personagem que ele recebeu talvez da parte do Senhor essa comissão, esse chamamento, e ele exerceu o seu papel. Agora vai lá para o capítulo 24. Eu não quero aqui me deter na história, eu quero apenas que você pegue essa história como um pano de fundo para aquilo que nós queremos compartilhar com os irmãos. 24:17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixaste o Senhor também, ele vos deixará. Diga misericórdia. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá,
e o retribuirá. Que pena, irmãos. Esse Joás é aquele bebezinho que foi salvo do morticínio que foi feito naquela época. Esse Joás foi aquela criança que foi salva em um período tão negro na história daquele povo. E nós vamos ver que algo aconteceu entre aquela criança e o momento em que ele se torna rei, de forma que ele não conseguiu dar continuidade ao que o rei Joiada fez. E Joás então manda matar todos os profetas daquela época. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: será que hoje nós não estamos vendo uma geração se levantando sem conhecer o poder de Deus? Sem conhecer quem é Deus e qual é o poder que Deus é capaz de manifestar no nosso meio? E eu queria trabalhar 4 princípios aqui com os irmãos. Diga: primeiro princípio: não conhecer o valor de uma guerra pode levar à irresponsabilidade. Diga: não conhecer o valor de uma guerra pode levar à irresponsabilidade. Joás foi um rei irresponsável. Não estou dizendo aqui que foi por causa disso, mas talvez não inculcaram nele que um dia ele foi liberto do poder do diabo por causa de uma vida. Os nossos filhos precisam conhecer o preço que pagamos por eles estarem vivos. Os nossos filhos precisam ver que nós, pais, pagamos um alto preço para que eles sejam protegidos. E eu te pergunto: seus filhos têm visto o preço que você paga por eles? Ou talvez a pergunta é: será que você tem pago algum preço? Porque você não vê a hora de chegar domingo para você colocar o seu filho na salinha da igreja e deixar que a igreja se responsabilize por ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Você não vê a hora de chegar talvez o dia da célula para poder mandar o seu filho para a célula, porque você acha que é ali que ele vai aprender. E eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, você deve fazer isso. Quando eu era líder de adolescentes na igreja, eu ouvi nenhum, nem 2, nem 3 pais, vários pais, que usavam como castigo impedir que o filho fosse na célula ou que fosse na reunião do GPA, que era o nome que nós dávamos naquela época. A gente chegava para os pais e perguntava: por que seu filho não está vindo na reunião de pré-adolescente? Ah, ele está de castigo. É porque ele não está estudando direito, é porque ele está aprontando muito, então eu tive que tirar a única coisa que ele gosta de fazer. Olha só, irmãos. Esses dias eu ouvi um pai reclamando que não aguentava mais essa peregrinação da casa para a igreja, porque ele estava cansado de ter que trazer e buscar o filho constantemente na igreja. E eu disse para ele: é muito melhor buscar o seu filho na igreja do que buscar na porta de uma boate. Parece que nós estamos vendo uma geração hoje de pais que não estão acordando porque os seus filhos não conhecem o poder de Deus lá dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque esses pais parecem que estão entregando os pontos. Eu sou diretor de uma escola e o que eu mais escuto na hora de entrevista de pais novatos é o seguinte: eu trouxe o meu filho para uma escola evangélica porque é a minha última esperança. Se a escola não der jeito no meu filho, eu não tenho mais o que fazer. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você: há esperança para a sua família, há esperança para o seu filho, há esperança para a sua filha. Nossos filhos não serão entregues às drogas, nossos filhos não serão entregues à promiscuidade, nossos filhos não serão entregues à prostituição, porque servimos a um Deus vivo, que vai começar a abalar as estruturas das nossas famílias, e nós vamos ver Deus se manifestando dentro das nossas casas. Amém?
Eu costumo fazer umas orações bem ousadas e eu oro para aparecer demônio lá na sua casa, para você não chamar o bispo Timóteo para repreender o demônio. É você que vai ter que expulsar ele. Não fala amém não, que aí eu não tenho nada a ver com isso. Se aparecer, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por quê, irmãos? Você tem que ver o capiloto lá para você começar a perceber que você precisa ter autoridade. Só tem autoridade com intimidade com Deus. Só tem intimidade com Deus gastando tempo com a palavra e com oração. Chega de uma geração que quer tudo de mão beijada, quer que o pastor imponha as mãos na sua cabeça, estrala os dedos e a sua vida virou outra. Vai dobrar o joelho e pagar um preço para sua família ser uma família sacerdotal, porque aí você vai dar valor na conquista que você obteve. Não mandei ele me chamar, ele me chamou, agora vai. Diga, segundo aspecto, a irresponsabilidade. Diga, a irresponsabilidade cria uma atitude descuidada. O que é atitude descuidada, irmãos? É a incapacidade que nós estamos vendo hoje de discernir uma escala de valores coerente com os padrões da palavra de Deus. Hoje está virando moda cometer pecados aqui e ali, porque nós estamos vendo pessoas de proeminência pecando e parece que nada acontece com eles. E os nossos filhos estão começando a nos questionar: por que eu não posso fazer se fulano faz? Já ouviu isso? E o que você diz? Você ficou calado? Somos uma geração permissiva. Saiu um comentário de um grande teólogo, e o fato de ser teólogo não quer dizer que ele é cristão, que ele dizia o seguinte: os cristãos, se não tomarem uma posição, terão que aceitar nas suas igrejas locais o homossexualismo, como aceitar o divórcio. Porque hoje se casa e se divorcia dentro das igrejas evangélicas. Estou mentindo? E o que a Bíblia fala sobre divórcio, irmãos? É pecado, salvo as exceções que tem lá, e não é o tema da minha palavra. Mas sutilmente a igreja foi aceitando esse tipo de comportamento no meio da igreja. E se nós não nos posicionarmos, daqui uns dias nós teremos homossexuais liderando dentro da igreja. Eu não estou profetizando, eu estou te chocando para ver se você cria vergonha na cara. Porque nem falar isso aqui, se essa fita que está ali for parar na mão errada, eu estou enrolado. Porque preto eu já sou, aí só falta o cilindró mesmo. E nós estamos formando uma geração que não tem coragem de dizer o que eu estou dizendo. Nós estamos formando uma geração que não tem peito para falar o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque foram formadas por pais permissivos, pais omissos, que não sabem o teor da palavra de Deus, por isso não ensinam o que a palavra diz nas suas casas. Pais que não têm profundidade em relacionamento com Deus, por isso se sentem incomodados de dizer: meu filho, senta aqui que eu vou te ensinar o que a Bíblia diz a esse respeito. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero isso para essa geração que está chegando. Eu quero poder de Deus no meio dessa geração. Terceiro aspecto, diga, uma atitude descuidada conduz à perda de padrões. Eu quero que os irmãos entendam o que eu vou dizer agora. Eu não estou sendo saudosista. Eu falo isso porque eu converso muito isso com os meus discípulos. Eu fui líder de pré-adolescente durante muitos anos lá na Fama. Eu nem era pastor na época. Irmãos, a gente fez cada loucura, mas deu tão certo. A gente fazia jejum de líquido de 21 dias com pré-adolescente. Jejum só de líquido. É um dos piores jejuns que eu já fiz na minha vida.
Principalmente quando a minha esposa, assim, tinha uma iluminação de pegar toda a verdura e bater no liquidificador. Oh, agonia! Eu detesto sopa. Porque quando eu era pequeno, minha mãe fazia eu tomar sopa com a chinela do lado. Eu acho que eu fui meio traumatizado por isso. Irmãos, 21 dias. Hoje, eu já fiz esse tipo de jejum, mas desculpa, parece meio aberrante. É jejum de internet. É jejum de celular. Essa geração que está vindo é uma geração que a gente tem até que se readequar ao que eles mais gostam. Mas eu te pergunto, o seu filho sabe que você jejua? A Bíblia fala para você não sair anunciando, mas o seu filho tem que saber para que você está jejuando. O meu filho mais novo, o Henrique, a gente estava de jejum lá em casa, e aí nós só almoçamos e tomamos as refeições na mesa juntos. E aí a gente compartilhando que estava de jejum, e eu falei para minha esposa, eu quero fazer um jejum assim, assim, para isso e isso. Aí ele falou assim, eu também vou jejuar. Na época acho que ele tinha 3 para 4 anos. Eu falei, filho, você vai jejuar de quê? De abacate. Ele nunca tinha comido abacate na vida, irmãos. Nunca, não sei de onde que ele tirou isso. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos uma comida que ele mais gostava e fizemos o jejum com ele. Seu filho estiver jejuando, para que você está jejuando? Você diz para o seu filho? Teve um dia, irmãos, que teve algo que eu queria ter tirado assim, uma foto de mim mesmo naquele momento. Eu sei que hoje isso é possível, né? Com os celulares da vida. Eu estava preparando uma palavra e eu gosto de orar deitado no chão. E aí eu estava lá deitado, orando em línguas lá, muito diante de Deus. E eu não vi a hora que o meu filho Henrique deitou do meu lado e começou a imitar eu orando em línguas, irmãos. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. E ele não é batizado no Espírito Santo. Você acha que eu fui lá e falei, seu menino, você está sendo um herege? Você acha que eu fiz isso? Eu fiz foi orar mais alto, para ele dar conta de me imitar direito. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que os meus filhos tenham vontade de me imitar orando, ao invés de me imitar roubando. Você perdeu uma oportunidade de dizer um amém daqueles. Sabe por quê? Porque você não precisa dizer para o seu filho quando você rouba de Deus, porque Deus é fiel, mas Deus também é justo. E aquilo que você está fazendo escondido, Deus não vai impedir que o seu filho seja influenciado pelas consequências do seu erro. Tem muito pai hoje que sabe por que não tem coragem de falar do homossexualismo, da prostituição na sua casa, porque é escravo da pornografia, da masturbação, da prostituição por aí afora. Você não tem cara de olhar no olho do seu filho e dizer, olha, você tem que olhar para mim e acreditar no que eu estou falando, porque eu vivo uma vida diferente. Está faltando é vergonha na cara dos pais que nós temos no nosso meio hoje. Eu não estou falando dessa igreja local, eu estou falando de um modo geral. Pais que não têm coragem de chegar nos filhos e dizer o que diz a Bíblia sobre sexo, porque você é preso na área sexual. Porque você não é livre, por isso você não tem coragem de falar abertamente. E hoje nós estamos vendo líderes de jovens, de crianças e de adolescentes terem que criar programas mirabolantes na igreja para segurar os jovens dentro da igreja. Eu não estou dizendo que isso não é correto. Eu já fiz muito programas mirabolantes. Já fiz festa do cabelo louco. Já fiz N eventos. Mas eu sou do seguinte princípio, irmãos. Tenha vida com Deus e intimidade com a palavra, que a pessoa permanece na igreja. As estratégias têm que acontecer, mas elas não podem ser a única forma de atrair as pessoas para a igreja. Queria que o Caio ficasse de pé.
Esse é meu discípulo, Marcos. Foi embora? Hã? Ele foi. Pegaram ele para ir na Nação Team, que não estava nos planos. Desde que idade você é meu discípulo? 11? Desde os 11 anos. Eu fiz questão de trazer eles. Ele não sabe do que eu vou falar aqui agora. Eu tenho 2 filhos homens. O Heitor, que tem 11 anos, e o Henrique, que tem 8. E eu quero dizer para você, Caio, que eu quero que os meus filhos sejam igual a você. Eu quero isso para a minha vida. Obrigado. Você consegue entender o que é um líder pegar alguém para discipular com 11 anos e pelo poder e graça de Deus transformá-lo num homem? E que eu tenho toda a liberdade de dizer para ele: vai e me representa, porque você tem capacidade para isso? O Marcos, que está ali dentro também, comecei a discipular ele com 12 anos. Hoje o Caio, junto com o Marcos, ajudam no trabalho lá, são líderes lá dos pré-adolescentes, dos adolescentes na igreja. Eu quero te dizer uma coisa: vale a pena investir em filhos. Vale a pena formar filhos para glorificar a Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. 4º princípio: a perda dos padrões. Diga, a perda dos padrões gera uma insegurança pessoal. Há uns um mês e meio atrás, eu fui sentar com meu filho de 11 anos para conversar sobre sexo com ele. E eu sentei com ele porque eu queria até testar o nível de maturidade dele. E eu fui pego por uma surpresa, porque eu achei que meu filho já era bem avançado nessa área. E para minha surpresa, ele é tão ingênuo nessa área. E eu achei tão bom. E eu tive que interromper o processo, eu não pude ir tão a fundo, porque eu percebi que ele não ia ter maturidade para escutar com 11 anos. Em contrapartida, eu tenho alunas de 11 anos na nossa escola que não são virgens mais. Você tem coragem de olhar nos olhos do seu filho e conversar sobre sexo com ele? Você tem coragem de fazer isso? A coisa que eu me lembro que eu tinha mais vontade era que meu pai me sentasse no colo nessa idade. Eu tenho tanta liberdade de pôr o meu filho no colo. Como eu disse, eu ia falar de coisas que eu vivo. Esse final de semana eu estava no MBA que eu estou fazendo. E eu falei para o bispo: bispo, eu só posso se for à noite, porque eu tive aula sexta, sábado e domingo. Meu filho está lá em casa com febre. E ele tem que tomar uma injeção. Tomou uma injeção ontem, tomou hoje, vai ter que tomar uma amanhã. E tem que ser no hospital. Eu cheguei em casa. E sabe quem que levou ele ao hospital hoje à tarde? Antes de vir para cá? Aponta o dedo para mim. Fui eu. Sabe por quê? Porque ontem ele virou para mim e falou: papai, eu tive tanto medo ontem da injeção. E hoje eu estava cansado. E a minha esposa virou para mim e falou assim: deixa que eu levo. Eu falei: não, ele precisa sentir segurança comigo lá perto dele. E eu fui levar ele para o hospital. E deu tempo de eu chegar aqui. Tem coisas que não são tão difíceis não, irmãos. Porque a maioria dos homens, quando chega em casa, sabe o que faz? Aperta o botão da televisão. Larga de ser sem vergonha. Larga de ser... Eu queria falar até outra coisa aqui. Vai ser um crente verdadeiro e vai curtir os seus filhos, porque pode chegar um tempo que você vai dizer: aonde estão as minhas crianças? Elas já se foram, e você deixou que outras pessoas educassem os seus filhos. E aí, ele todo vergonhoso, porque ele já está com um pelinho embaixo aqui lá embaixo, né?
E aí ele estava com tanta vergonha de abaixar a bermuda lá para a enfermeira. E aí eu falei, pode deixar, eu vou segurar aqui, tampei lá. Aí na hora de ir embora, eu falei assim, e aí filho? Ele falou, não, eu já sabia como é que era a dor de ontem, então por isso que eu não chorei hoje. Eu falei, mentira, você não chorou porque eu estou do seu lado. Ué, irmãos, eu tenho que me vender também. Eu ia perder a oportunidade de dizer para ele que eu que fiz ele não chorar? Óbvio que não. Não sei se foi mesmo por causa disso, mas eu falei para ele. Cheguei lá em casa e falei para minha esposa, tá vendo? Quando eu vou ele não chora. Eu tinha que aproveitar essa oportunidade. Você aproveita as oportunidades que você tem? Nossos filhos serão provados, irmãos. Como eu tenho me angustiado com isso. E eu vou te mostrar em alguns versículos da Bíblia o perigo que os nossos filhos estão correndo nesse mundo aí afora. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3. Juízes capítulo 3. Verso 3. Acharam? 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles provar a Israel. Diga, provar a Israel. Para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Essa geração foi provada. E infelizmente essa geração foi provada, mas ela não deu continuidade àquilo que foi ensinado a elas. Existe uma geração que está crescendo no nosso meio, e a pergunta que eu te faço é: eles conhecem a Deus? Eles conhecem o chamado que Deus tem para a sua família? Porque se eles forem inseguros, crianças inseguras, crianças que têm uma insegurança em si, adolescentes inseguros, eles são capazes de fazer qualquer coisa para fazer parte de um grupo. É onde eles começam a se envolver com drogas, começam a se envolver com gangues, começam a se envolver com grupos que não são os ideais. Nós podemos estar formando uma geração vulnerável em relação às coisas de Deus. Capítulo 2 de Juízes, volta a sua Bíblia aí, a página da sua Bíblia. Olha só, irmãos, isso daqui. Capítulo 2, verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Baalins. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Você quer isso para os seus filhos? Hã? Então você precisa reproduzir para os seus filhos o peso das batalhas. Diga, o peso das batalhas. Irmãos, eu creio que nesses dias Deus precisa levantar famílias que vão pagar um preço juntos na guerra que é a que vivemos hoje. A sua casa, diga, a minha casa, tem que ser o primeiro lugar aonde Deus se manifesta.
Vire para a pessoa do teu lado e diga isso. Diga: a sua casa tem que ser o primeiro lugar aonde o poder de Deus se manifesta. E hoje o que nós vemos são líderes correndo tanto atrás de pessoas para trazer para a igreja, em busca de um reconhecimento humano, mas se esquecem da sua família. Eu não estou dizendo que você não tem que ser líder de célula, que você não tem que praticar aquilo que a liderança sua está pedindo. Eu estou dizendo que antes disso, você tem que ser um bom pai e uma boa mãe na sua casa. Você tem que ver Deus se manifestando na sua casa. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Você ora pela sua célula? Amém? Você ora pelas pessoas da sua célula? Você ora menos ou mais pelos seus filhos? Porque se for menos, tem alguma coisa errada. Diga: família é o primeiro lugar onde eu vou exercer meu ministério. Depois da sua salvação, o alvo mais importante da sua vida é conduzir a sua família a Cristo. Depois que você conhecer a Deus como seu Senhor e seu Salvador, o principal alvo da sua vida não é ser um líder frutífero na igreja, não é ser um pastor de multidões, é alcançar a sua família. 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Abra sua Bíblia. E eu preciso que você seja rápido por causa do meu tempo. Eu tinha tanta coisa para falar. Não, aí depois eu não volto. Ah, tá bom. Obrigado. 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ô irmãos, eu quero governar a minha casa. Eu quero continuar poder tendo a autoridade de subir nesse púlpito e dizer para os irmãos: eu vivo o que prego. Eu quero isso para a minha vida. Josué capítulo 24. Um texto muito conhecido, mas que você precisa entender que esse é um texto que só quem tem a disposição de pagar o preço tem coragem de dizer isso. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como sacerdote da sua casa, você tem que se levantar e para os seus filhos, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, e dizer: olha, vocês vão ter que fazer uma escolha, e a escolha que eu estou dando para você é uma só: nós vamos servir a Deus. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém por isso? Amém. Erga sua mão bem alta e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando se trata de família, irmãos, não tem aquele ditado: é cada um por si. Quando se trata da família, é o sacerdote que tem que se levantar e dizer: você não tem outra escolha a não ser conhecer a Deus através da minha vida. Você, meu filho, não tem outra escolha a ser um filho de Deus como eu sou. Então está na hora de você se levantar como pai e mãe neste lugar e abandonar os erros do passado, e abandonar as práticas do passado, e começar a dizer: eu me levanto como um sacerdote na minha casa para dizer para o meu filho: a sua primeira referência sou eu.
Não é que o seu filho não possa ter outras referências, ele deve ter outras referências. Mas a primeira referência que ele tem que ter em Deus começa lá na sua casa. E eu não estou falando isso só porque eu sou pastor, não. Aí você pode pensar, pastor, você fala isso porque é muito fácil você, sendo pastor, falar isso. Eu conheço muitas famílias na igreja, de pessoas que não são pastores, que o primeiro referencial na vida dos filhos são os pais. Isso não é impossível de acontecer. E eu vou dizer uma coisa para os homens: cabe aos homens a responsabilidade de conduzir a sua família para conhecer a Deus. Porque a figura do sacerdote era representar o povo perante Deus. Agora nesse novo tempo, a figura do sacerdote é levar Deus ao povo. A sua família precisa conhecer Deus através de você como sacerdote da sua casa. Gênesis 2,15, vai lá rapidinho. Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Diga guardar. Diga, todo sacerdócio envolve proteção. Diga assim, a responsabilidade de proteger a família é do sacerdote. Você pode dizer amém por isso? Amém. Atos 21. Atos 21, verso 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, diga todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Eu quero fazer uma pergunta aqui sem querer expor ninguém. Quem aqui tem o hábito de orar na hora das refeições? Você vai passar a ter esse hábito. Mas também não só na sua casa, quando você estiver almoçando fora também. Sexta-feira eu estava para o clube com os meus filhos, porque nós estamos de férias, e nós fomos almoçar no clube. E na hora do almoço a gente pega, dá as mãos e fazemos a oração juntos, santificando aquele alimento. Faça isso. Tenha o hábito de fazer esse tipo de oração, porque o seu filho precisa aprender que você não tem vergonha de ser cristão perante o mundo. Diga amém. E Deus vai ter que colocar você em prova mesmo, porque a melhor maneira de provar que você não tem vergonha é fazendo lá fora. Porque orar aqui dentro da igreja, irmãos, é o trem mais fácil do mundo. Faça isso um hábito na sua vida. Lá em casa é lei. Nós oramos todos os dias antes das refeições. Se vamos almoçar ou jantar fora, a gente para antes de comer e oramos. Sabe com quem que eu aprendi isso? Apóstolo Sinomar. Um dia que nós fomos almoçar fora, estava eu, ele, o Cimês e a Fabiana, e os meus filhos. Ele pegou na mão de todo mundo e fez uma oração no meio do restaurante. Eu falei, eu preciso fazer isso com os meus filhos também. Faça isso. Aqui nós vemos que eles ajoelharam lá na praia e todo mundo orou. Você precisa não apenas ficar falando que é crente, você precisa viver a palavra na sua casa. Chega, irmãos, de apenas dizer que temos uma igreja, chega de dizermos que somos crentes, que fazemos parte de uma igreja. Temos que começar a viver essa palavra que servimos. 1 Samuel capítulo 3. Pastor, me dá só mais 5 minutos, pode ser? 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre,
pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Essa é uma palavra que Deus estava dando para Samuel em relação a Eli, que era sacerdote. Eli foi um péssimo exemplo de sacerdote, porque ele deixou seus filhos cometerem erros absurdos e não os repreendeu. E hoje nós vemos, irmãos, uma geração que está correndo riscos, porque é uma geração que está cometendo erros absurdos, e nós pais não fazemos nada para protegê-los, e muito menos para adverti-los. Eu vou pular algumas coisas aqui, mas eu queria te mostrar o resultado daquela geração. Volta lá para Juízes. Capítulo 3. Juízes capítulo 3, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Eu não quero isso para essa geração. Eu não quero isso para os meus filhos, que ele esqueça de Deus, porque eu quero me levantar como uma voz profética nessa geração e dizer: precisamos, como igreja do Senhor, fazer uma ponte para essa próxima geração e receber essa próxima geração diante de Deus e dizer: a minha família é um memorial vivo do poder de Deus. Nós podemos escrever uma história diferente. Você pode dizer amém por isso? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você pode escrever uma história diferente. Erga sua mão para o alto e diga: eu posso escrever uma história diferente. Você pode dizer amém por isso? Vá lá para Isaías capítulo 54. Isaías 54. Antes eu queria apresentar o Marcos. Fica de pé, Marcos. E eu vou fazer com o Marcos a mesma coisa que eu fiz com o Caio. Eu fiz questão de trazer vocês aqui, porque eu quero dizer para você, e eu já disse para o Caio, que eu quero que os meus filhos sejam iguais a vocês, reconhecendo que valeu a pena ter investido em vocês. Eu quero que os meus filhos sigam o exemplo de vocês. Obrigado por caminhar comigo. Depois pergunta para ele como é que foi a história dele quando eu chamei ele para ser meu discípulo. 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Quantos dizem amém? Então erga a sua mão e diga: os meus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos meus filhos. Isaías 61, vai para frente aí, verso 9. Isaías 61, 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Diga: eu declaro que o mundo lá fora, ao olhar para minha família, irá reconhecer família bendita do Senhor. Eu declaro: a minha família não será objeto de vergonha, mas ela será objeto de louvor. E todos quantos olharem para minha casa, para a minha família, dirão: família bendita do Senhor. Fique de pé no seu lugar aí.